Está falando. Bom, nós vamos então dando aqueles recadinhos de sempre, né? Falando a respeito das atividades aqui da casa. Palestras, como vocês sabem, nós temos todos os dias, exceto nas sextas-feiras. E o plantão de atendimento sempre antecede 1 hora antes as palestras. Segundas, terças e quintas, nós iniciamos às 20 horas. Quarta-feira, às 14, sábado, às 17. Domingo, 10 horas, também com a evangelização infantil, né? O nosso departamento social atende sempre no segundo sábado de cada mês, atendendo 60 famílias, que dá um total de 300 pessoas, mais ou menos, né? E a cada 15 dias, também nos sábados, há distribuição de lanche para moradores de rua. Aqueles que, ali perto do metrô Santana, não é? Aqueles que quiserem colaborar conosco, ou trazendo lanche, ou participando da distribuição, também fiquem à vontade. Nós sempre falamos sobre o nosso site, www.casadocaminhosantana.com.br. Onde estão expostas? No site? Ah, eu quero ver. Ah, que bom. Então, dado o recado, nós vamos então iniciando, não é? Vamos lá para o cantinho do nosso coração, agradecendo o amparo que sempre recebemos nestes momentos, os amigos espirituais que carinhosamente nos visitam, nos antecedem, procurando manter o ambiente harmonioso, cheio de paz, atendendo às necessidades de cada um e cuidando para que tudo possa corresponder aos objetivos superiores. Desta forma, então, abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, para percebermos o quanto Deus é misericordioso, nos facultando esse entendimento, trilhando este caminho, não é? Cheio de paz, através das lições preciosas do Mestre amado Jesus. E é a Ele, como fonte benigna, que nós constantemente levamos o nosso pensamento, o nosso sentimento, para buscar a ajuda que jamais nos falta. É um alento podermos contar com essa assistência amorosa, ainda mais quando Ele nos envia aqueles seus mensageiros de paz, através do estudo, através das palestras, de tudo quanto temos ouvido, temos percebido ao nosso redor, embora todas as atribulações que possamos sofrer, nós temos a confiança absoluta de que Ele está conosco, está ao nosso lado, os nossos amigos da espiritualidade, nossos entes queridos, aqueles que podem e que trabalham por nós também, favorecendo assim um progresso moral, espiritual. Então, nós só temos que agradecer, nada a pedir, apenas agradecer todo esse amparo, toda a sustentação e também pedirmos pelos nossos entes, esses que estão do outro lado da vida, para que prossigam despreocupados, porque nós estamos assim na trilha certa. Muitas vezes nos falha o passo, mas logo em seguida nós acertamos esse passo e continuamos nesse caminho. E assim, então, dispostos a esse entendimento, a tudo quanto nos será oferecido através da palestra do nosso irmão Caetano,
para que ele seja, como sempre, mais uma vez feliz na sua exposição, nós vamos então, agradecidos, pedirmos licença para iniciarmos a nossa reunião de hoje. Então, mais uma vez, boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de Jesus seja com todos nós. Permaneça em nossos corações até o final dos trabalhos e nos acompanhe, né, em mais uma semana de luta, né? E a Matilde já fez uma pequena introdução do nosso tema, né? Nosso tema hoje é do Palavra de Vida Eterna, do Chico, ditadas por Emmanuel, e o título é Oração e Cooperação. E nós estamos aprendendo com o Espiritismo, com os nossos irmãos espirituais que nos orientam, visando ampliar o conhecimento da humanidade, das coisas da vida integral. E eu sempre falo da vida integral porque nós temos uma concepção da vida parcial, né? Nós temos uma consciência da vida parcial, porque nós estamos num nível que nós só conseguimos perceber aquilo que vemos, que sentimos, que tocamos, né? Somos crianças espirituais ainda. E a criança, a gente sabe que ela toca, tudo que ela está ao alcance, ela quer tocar, ela quer cheirar, ela quer colocar na boca, né? Quer experimentar. E nós também, enquanto espíritos, nós também somos um pouco assim, né? Na infância espiritual. Nós só acreditamos naquilo que a gente pode ver, que nos impressiona, os sentidos, né? É por isso que nós ainda não conseguimos desenvolver em nós aquela fé que Jesus nos pediu, a fé que remove montanhas, porque para ter aquela fé, ele exige um pouco mais de abstração, né? De elevar os nossos pensamentos acima do que está ao nosso alcance dos nossos sentidos, penetrar a essência das coisas, né? E nós, pela nossa educação mesmo, ocidental, não estamos acostumados a nos voltar para nós mesmos. Muito pelo contrário, nós somos educados justamente para dar atenção ao exterior, aquilo que está fora de nós, né? A nossa educação toda foi voltada para isso, para incentivar esse instinto nosso de busca do exterior. E aí a nossa dificuldade de nos voltarmos para dentro de nós mesmos. Então, toda vez que alguma filosofia nos convida a esse recolhimento, nós achamos estranho. Lá vem esse papo de novo, de recolhimento interior, né? De ficar quietinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Achamos estranho isso. Mas, a partir de agora, não será mais estranho, porque ao fazermos isso, ao colocarmos isso em prática, nós vamos percebendo que é justamente isso que nós temos que fazer. É justamente isso que vai nos dar aquela condição de melhoria, inclusive externa. É esse recolhimento. Que a vida, ela é mais do que nos mostra, do que se nos mostra. Muito mais. E é isso que os nossos irmãos espirituais vieram reforçar com a doutrina espírita. Jesus já havia dito isso para a gente, não é? Inclusive que ele afirmou com todas as letras, que nós éramos muito mais do que nós imaginamos. Que nós podíamos fazer o que ele, lógico que em potência, né? Poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais, porque também estávamos destinados a uma vida de glória, né? Uma vida de espírito, uma vida de energia pura, né? Então estamos nós aqui, e o convite dessa noite é para que meditemos nessa mensagem de Emmanuel, que ele foi buscar lá em Mateus. No Evangelho de Mateus, versículo 6, capítulo 6, versículo 6 também. E são palavras de Jesus. Então dizia Jesus: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e cerrada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai que vê o que se passa em secreto, vos recompensará. Olha que lindo. Por que Jesus estava aconselhando isso aos seus discípulos? Isso ele falava para o pessoal que estava aqui, como nós estávamos reunidos assim.
E como sempre, né, aqueles que querem se renovar, aqueles que querem buscar já um outro tipo de alimento, são poucos, porque as massas geralmente elas demoram, né, a despertar. Então Jesus falava para poucos, em relação aos que não ouviam, que não eram atingidos pela sua mensagem. Por quê? Porque o costume, justamente como nós estávamos comentando, que o costume era orar em altos brados, nas praças, nos templos, né? Tinha todo aquele mise-en-scène nos templos, né? Como nós também víamos, né? Pouco tempo atrás. E Jesus dizia que não, que nós, como quiséssemos orar, quiséssemos conversar com o nosso Pai, primeiro ele já trouxe uma outra concepção, né? Já quebrou aquela coisa de que Deus estava fora de nós e que era um juiz, um algoz, um juiz feroz, né? Um pai rigoroso. Se fosse um pai, era rigoroso, né? E ele não, ele veio dizer que não, que o Pai era amor, que era bondade e que era misericórdia infinita. E que, portanto, se nós quiséssemos falar, quando nós quiséssemos falar com o Pai, nós teríamos que nos recolher. Era melhor que nos recolhêssemos. Era melhor que ficássemos em tranquilidade, num cantinho nosso, para que nós conversássemos com o Pai. Aí Emmanuel vai comentar. Vamos ouvir aqui Emmanuel, que Emmanuel é sempre esclarecedor, né? Se a resposta que esperamos à oração parece tardia, porque isso também acontece, a gente acha que sempre demora muito, né? Habitualmente nos destemperamos em amargura. Proclamamos haver hipotecado todas as forças de espírito à confiança na providência divina e gritamos ao mesmo tempo que as tribulações ficaram maiores. Dizemos-nos fiéis a Deus e afirmamos-nos esquecidos. A gente fala, pô, o que aconteceu? O que eu fiz para Deus para Ele me esquecer, né? Convém observar, porém, que a provação não nos alcança de maneira exclusiva. As nossas dificuldades são as dificuldades de nosso grupo. Familiares e companheiros sofrem conosco o impacto das ocorrências desagradáveis, tanto quanto a frição do cotidiano pela sustentação da harmonia comum. Se para nós, que nos asseveramos alicerçados em conhecimento superior, as mortificações do caminho assumem a feição de suplícios lentos, que não serão elas para aqueles de nossos entes queridos ainda inseguros da própria formação espiritual. Compreendemos que, na extinção dos nossos problemas pequeninos, requisitamos o máximo da proteção do Senhor. É natural que o Senhor nos peça o mínimo de concurso na supressão dos grandes infortúnios que abatem o próximo. Em quantos lances embaraçosos somos, de fato, a pessoa indicada à paciência e à tolerância, ao entendimento e ao serviço? Com semelhante raciocínio, reconhecemos que a pior atitude em qualquer adversidade será sempre aquela da dúvida ou da inquietação que venhamos a demonstrar. Em supondo que a solução do alto demora a caminho, depois de havermos rogado o favor da infinita bondade, recordemos que se a hora de crise é o tempo de luta, é também a ocasião para os melhores testemunhos de fé, e que se exigimos o amparo do Senhor em nosso benefício, é perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo em favor dos que se afligem junto de nós. Então, em suma, Emmanuel está dizendo para nós o seguinte, que nós sempre estamos rogando ao Pai, em silêncio ou não, agora estamos aprendendo que em silêncio é melhor, né? Calmos. Estamos aprendendo também que antigamente nós nos esperávamos. Eu estou falando tudo antigamente porque eu sei que todo mundo aqui já está na escola, né? Já aprendeu, né? Nós já não nos esperamos mais, já não ficamos tristes com o Pai, dizendo, Pai, o que eu fiz para Deus, né? A gente não faz mais isso, não é isso? A gente aprendeu que voltarmos ao Pai é agradecer, inclusive, os infortúnios e as dificuldades. Porque também aprendemos que os infortúnios e as dificuldades
também são oportunidades de crescimento, não é isso? De conhecimento, né? E aqui vem aquilo que nós estávamos discutindo na introdução, de um crescimento interior. Vamos esquecer agora que nós estamos num outro caminho educativo, não é mais o exterior que nos interessa, é o nosso interior. O que nós estamos buscando? É o nosso fortalecimento. É justamente o fortalecimento frente às dificuldades, frente às adversidades. Porque este mundo não é nenhum parque de diversões, a gente já percebeu isso. Nós sabíamos, quando nós viemos para cá, que nós íamos enfrentar situações que nos testaria em todos os aspectos. Em paciência, em resignação, principalmente em paciência, né? Porque senão, quando nós queremos tudo, e mesmo as coisas materiais, nós temos que ter paciência. Nós entramos na escola, nós passamos por aquele período de formação, nós temos que nos aperfeiçoar, nós temos que continuamente buscar o aperfeiçoamento profissional, emocional, para conseguir galgar sucesso na vida, não é isso? As pessoas desequilibradas, as pessoas que não têm paciência, elas não têm sucesso na vida. Às vezes têm sucessos temporários, mas elas não têm uma coisa, o crescimento sustentável, que é uma palavra tão usada hoje, né? O crescimento sustentável interior. E o que nós buscamos hoje, já como espíritos já esclarecidos, é isso, a nossa sustentação interior, aquela que realmente nos dá raízes fortes, raízes espirituais. Raízes as quais não nos deixarão cair quando vêm as tempestades da dor, quando vêm os raios da ignorância, né? Quando somos açoitados pelas tempestades da inferioridade dos nossos irmãos, que não conhecem a lei do amor e às vezes nos atingem com ações violentas, né? Quantas vezes? É isso que essa interiorização vai nos fortalecer. Então nós temos que parar de buscar as coisas erradas. Não vai nos dar beleza física, sucesso material, né? Não é isso mais que nos preocupa. Isso nós buscamos e nós temos que conseguir por nós mesmos. Quando nós adquirirmos essa segurança íntima, quando nós adquirirmos essa tranquilidade interior, nós teremos todo o resto por acréscimo. Não foi isso que Jesus nos assegurou? Ele mesmo nos afirmou isso. E isso é uma verdade. Então, meus amigos, quando conversarmos com o Pai, nós temos que realmente pedir isso. É nos recolhermos para quê? Conversar com o nosso Pai pedindo que forças, né? Força, coragem. E uma palavrinha chamada fé, né? Que fé é certeza. Eu vou repetir isso aqui porque eu estou vendo gente nova. Nós, espíritas, entendemos a fé como certeza. Certeza de que as coisas são assim. Não é mais aquela fé mística de que alguma força exterior vai interferir em nossa vida de um momento para outro e vai resolver, inclusive, o nosso problema de falta de fé. Não, não é isso. Alicerçado nos ensinamentos que nos traz a doutrina espírita, nós temos certeza de que a vida continua, de que a vida é muito maior e de que nós somos muito mais do que nós parecemos. Por isso, nós não temos razão para nos desesperarmos, como diz o texto aqui. Por isso nós tentamos, e sempre conseguimos, quando a gente se propõe, a gente adquire paciência. A gente fica firme, mesmo nas adversidades, porque sabemos que tudo isso é temporário. Agora, o que nós temos que extrair disso, dessas situações? Aprendizado, conhecimento, né? Nós temos que tirar lições para nós e também, se possível, se já tivermos em condição, para o nosso próximo. Como diz aqui, Jesus sempre coloca que de nada adianta nós falarmos e sabermos e já temos compreensão se nós não praticarmos, se nós não levarmos isso para o próximo, não revertermos isso em benefício para o outro. Porque uma das razões da nossa existência é o outro. A primeira somos nós mesmos, que viemos aqui nos desenvolvermos como chama divina, como espíritos que somos, espíritos imortais. E a segunda é o outro. Não há evolução sem o próximo. Não há um caminho solitário, evolutivo.
como ele está dizendo aqui, logo no início já mencionou, né? Que tudo envolve um grupo. Nós temos que ter essa consciência que estamos num grupo. Esse grupo chama-se humanidade, e que vai afunilando até chegar na família, no nosso núcleo básico, que é o nosso primeiro grupo, né? Mas que a nossa ação, ela vai tendo consequência em grupos cada vez maiores. À medida que nós crescemos espiritualmente, em conhecimento, até em conhecimento técnico aqui do nosso planeta, nós vamos atingindo mais um número de pessoas. Nós somos profissionais cada vez mais competentes, cada vez mais requisitados. Não é isso? Então, você vê, nós vamos percebendo que vida material e vida espiritual, elas não estão separadas, elas estão entrelaçadas. E, se possível, elas devem caminhar juntas. Nós devemos ser profissionais espiritualizados e espíritos profissionalizados, conscientes da nossa ação na humanidade. Então, você vê que é isso que se pede, é isso que os nossos amigos espirituais vêm nos esclarecer, e é isso que vai ser levado em conta quando Jesus diz o que vai ser contabilizado na nossa volta? As nossas ações. E as nossas ações, se foram alicerçadas nesses novos ensinamentos que nos despertaram e deram um novo entendimento, é claro que vai nos ajudar no progresso, não só no progresso material, mas numa compreensão maior da vida material, que com certeza nos ajudará no progresso da vida integral. Por quê? Porque tudo nos convida para contribuir na criação. Essa é outra verdade fundamental que a doutrina nos desperta. Nós somos chamados, como seres inteligentes que somos, e com livre-arbítrio, a colaborar com Deus. E nós estamos percebendo que quando não temos esse despertamento, essa consciência, nós não colaboramos, ao contrário, nós atrapalhamos os programas da criação. E está aí o mundo mostrando isso, provando isso, o que é a destruição das florestas, o que é a poluição dos rios, né? O que é a exploração do homem pelo homem, as nações mais ricas explorando os pobres. O que é isso? A falta de conhecimento e uma insistência em não querer compreender que existe uma vida maior, que não deveria ser assim, né? Que nós viemos para colaborar uns com os outros. E quem vai dar essa consciência para nós? O nosso interior. Essa conversa com nós mesmos. E nos tornando conscientes disso, nós estamos firmes disso, tendo fé nisso, que isso realmente é assim, nós vamos cada vez mais contaminando mais pessoas, né? No bom sentido, tá? Contaminando no bom sentido. Nós vamos levando essa boa nova para todos, que realmente é a boa nova. Olha, é isso que o Pai quer de nós. Finalmente nós conseguimos compreender, depois de tantos séculos, né, de erros e equívocos, é isso que Deus quer de nós. Quer que nós sejamos, quer que despertemos para a nossa realidade divina e passemos a colaborar cada vez mais com Ele, e a partir desse momento estaremos, com certeza, construindo um mundo melhor para todos nós. Olha que maravilha. E o bonito disso, e o legal disso é que cada dia que passa, apesar de parecer o contrário, não, nós estamos vendo cada vez mais pessoas se despertando em vários setores. Não só no setor religioso, né? Vamos dizer assim, na orientação religiosa, na filosofia, mas em vários setores. A ciência desperta agora para essa nova realidade. Aos poucos está começando a ter um despertamento. As artes despertam para isso, né? Todo o setor da nossa vida caminha para essa descoberta maravilhosa de que somos seres divinos. E isso está refletido já na nossa mídia, que já se contrapõe àquela mídia tradicional, né? Já tem vários comentaristas escrevendo sobre essa importância da gente colaborar com a natureza, né? Não necessariamente de uma forma, a gente tem que saber ler também, né? Não necessariamente de uma forma direta, como nós estamos acostumados aqui, né? Que os Espíritos nos falam diretamente, que nós estamos linkados diretos com a divindade, com os nossos irmãos maiores. Mas eles falam em natureza. O que é natureza se não é o nosso Pai? Não é isso? E os nossos amigos espirituais nos alertam também que quando vocês querem ver Deus, muitos querem ver Deus, né? Olhem para a natureza, olhem ao seu redor.
Olhem para as pequeninas coisas que vocês não compreendem. Né? Olhem as grandes florestas, olhem o espaço, olhem as estrelas, né? A água, o próprio planeta em si, esse planeta que a gente não entende, como é que está suspenso no universo, girando, né? Harmoniosamente. Né? Então, quando nós tivermos essas caídas, como diz o livro aqui, quando a gente estiver assim meio triste e estivermos duvidando um pouco, né? Poxa, né? Vamos retomar isso. Vamos lembrar o grande filósofo Leon Denis, que foi contemporâneo de Kardec, e ele receitava essa terapia para todos nós. Quem lê o livro de Denis vai ver isso. Ele receita justamente essa terapia. Olhem para as estrelas, olhem os riachos, olhem as florestas, procure, né? Vá para uma floresta, para uma praia, para o mar, para que a gente sinta a presença de Deus realmente, não é isso? E muita gente tem falta disso, sentir a presença do Pai, o abraço gostoso do Pai. E onde ele vai encontrar isso, assim, sentir fisicamente? Na natureza. Na natureza. E nós, com certeza, nos sentiremos revitalizados. O que é? Nós sempre procuramos, nós que moramos em cidades, quando nós vamos para o campo, para o mar, a gente se sente revitalizado. Energias fantásticas que a gente recolhe ali. O que é isso, senão, como tudo vem de Deus, o abraço do nosso Pai querido? Não é isso? Façamos esse exercício. E voltemos fortalecidos para caminhar, para lutar, porque nós estamos aqui para isso. Não estamos aqui para sermos carolas também, não. Nós estamos aqui só para ficarmos, achamos que estamos já em beatitude. Já que descobrimos, não, nós vamos trabalhar, vamos colocar nossas mãos à obra. Todos nós aqui temos uma profissão, somos médicos, somos dentistas, somos enfermeiros, né? Somos carpinteiros, somos pedreiros, somos, sei lá, todos nós somos servidores públicos. Todos nós, em nosso setor de convivência, podemos levar essa mensagem maravilhosa. Não em forma de discurso, em forma de ação. Não discursando, em ação. E isso que é bonito, né? Quando você vê um paciente teu te agradecendo, o carinho que você dá, o jeito que você conversa com ele, a atenção que você dá para ele, né? Os terapeutas, principalmente os psicólogos, né? Os psiquiatras, né? Poxa, quantas almas são agradecidas aos médicos por tê-los aliviado um pouco, não curado, porque curar realmente está em outras instâncias esse poder, mas aliviou, deu força para encarar o problema, né? Quantas mães são, às vezes, amparadas, né? Quando se sentem sem forças para levar a vida, e numa conversa com uma amiga são renovadas. E esse é o concurso que Jesus pede, que Deus quer. E nós podemos fazer isso também, quando ele fala aqui aos nossos irmãos. Nós podemos dar esse amparo já, oferecer uma palavra de conforto. Não converter ninguém, não é conversão, mas sim ser solidário, né? Ter paciência, dedicar um pouco do seu tempo a ouvir pacientemente. E, se possível, dar uma palavra de conforto, de alento, de esperança. Não é isso? É isso que a humanidade hoje está pedindo. Ela anseia. E a esperança veio. Jesus nos trouxe a libertação, nos dizendo que a morte não existe. Infelizmente, ainda, nós, a maioria dos nossos irmãos, e até nós mesmos, temos um pouco de fé já, mas não é tão forte assim, ainda não conseguiu absorver essa esperança que iria renovar a humanidade. Mas vai ainda, porque é tudo uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo. Nós viemos aqui para isso, para reaprender, não é isso? E nós estamos aprendendo. E nós já temos condição, graças a Deus, a gente já tem condição de colaborar com o Pai nesse sentido também. Já viemos colaborando no normal com a nossa profissão. E aqui é um acréscimo de misericórdia do Pai e de Jesus, que nos chama como tarefeiros da sua obra, começada há 2000 anos, para ajudar a despertar mais consciências. É essa a nossa tarefa. E essa tarefa não se restringe só aqui, nessa salinha, não. Nós somos preparados como os verdadeiros soldados, apóstolos do Cristo, como ele preparou os seus 12, para levar essa mensagem para os de fora. Como Paulo, que levou para os gentios, encarou os orgulhosos gregos, né?
os gregos orgulhosos da sua filosofia superior, da sua lógica irrefutável, né? E Paulo foi lá. E não foi fácil, ninguém recebeu ele de braços abertos, a gente sabe disso, né? Se infiltrou lá com os romanos, a gente sabe também que não foi nada fácil. Mas é isso que à medida que nós vamos crescendo em conhecimento, nós vamos ficando cada vez mais valentes, mais corajosos. E não importa as dificuldades, nem os obstáculos, a gente segue em frente. Por quê? Porque a gente sabe que a tarefa não é nossa, é de um cidadão maior chamado Jesus, que é nosso irmão. E que está a serviço do Pai, que é maior ainda, não é isso? E assim, nós nos sentimos, levando essa mensagem, nós nos sentimos integrados no cosmos. A gente consegue já imaginar uma humanidade, nós estamos aqui no planeta Terra, que é pequenininho, se a gente fizer um exercício de abstração, nós já podemos imaginar quantos planetas já são cristianizados, já estão alinhados na lei do amor, porque o nosso Cristo planetário, que é Jesus, nos trouxe essa lei de amor. Todos os outros Cristos planetários também têm essa função de espalhar essa mensagem e alinhar todas as humanidades do cosmos. Será que nós conseguimos abarcar com a nossa mente limitada quantas humanidades de amor já existem e que nos auxiliam constantemente, invisíveis, sem a gente perceber, porque a gente não consegue vê-los ainda, né? Nós já estamos sendo ajudados, não sabemos por quem, enquanto humanidade, senão nós já temos nos destruído, não é isso? Olha só que, e nós estamos nos integrando, olha que coisa fantástica, nós com esse despertamento, nós estamos nos alinhando com esses irmãos, já cristianizados, ou seja, que já estão com a lei do amor interiorizada em si mesmos. Não estão catequizados, não. Estão com a lei do amor que rege o universo, né? Que é a força principal do universo, interiorizada em si mesmos. Que tanto é que eles nos toleram. Ainda somos uma humanidade beligerante, ignorante, perigosa. Até que eles não nos visitam assim, sem tomar os cuidados de ficarem invisíveis, né? Por quê? Porque nós somos beligerantes. Mas eles não respeitam. Eles poderiam, são muito mais avançados que nós, né? Conhecem, têm maiores conhecimentos, têm uma tecnologia superior, eles poderiam anular qualquer ação ofensiva nossa. Mas não, eles não querem mexer numa coisa sagrada, inclusive para Deus, que é o nosso livre-arbítrio. Eles entendem que nós estamos nesse estágio ainda. E respeitam, porque somos crianças espirituais ainda. Nós somos crianças. E como nós adultos não realmente, nós também compreendemos e respeitamos nossas crianças na sua pequenez, não impingindo a elas coisas que elas são incapazes de entender ainda, assim eles também fazem conosco. É a mesma coisa. Mas o bom disso, o que esses ensinamentos nos trazem, que nos fortalece, que nos conforta, é isso. É a certeza de que nós fazemos parte de uma humanidade cósmica unida pelo amor do Cristo, dos Cristos planetários, do qual Jesus era um deles. Né? Então, meus queridos, a mensagem é essa. Vamos sempre recordar, quando tivermos dificuldades, de nos recolhermos em oração, conversarmos com o Pai em silêncio, sentir a presença amorosa do Pai através dos seus mensageiros de luz, que sempre estão conosco, nunca nos abandonam, e alicerçando cada vez mais, construindo essa construção de amor segura dentro de nós, não nos abalando com os conhecimentos, com os acontecimentos desastrosos que os nossos irmãos ainda provocam, né? Que às vezes isso nos desestruturam, nos abalam. E é isso que é esse recolhimento, essa força interior, é esse recolhimento que vai nos dar força, inclusive, para orar por eles, para pedir por todos os nossos irmãos que ainda não compreendem a necessidade de nos amarmos, de nos integrarmos nessa força divina, que é o amor cósmico de Deus, nosso Pai. Perfeito? Esse é o convite. Vamos abrir então agora para as questões, vamos conversar um pouquinho, né? Para a gente... Isso.
Então agora a gente convida vocês a conversar um pouco sobre isso. Alguém quer dar o seu depoimento, fazer uma pergunta para o Caetano, acrescentar alguma coisa? A gente fala da oração, e a maioria de nós faz oração ainda para pedir, né? Muitos de nós esquecem de agradecer e de louvar a Deus, né? E essa página de Emmanuel é interessante porque ele fala da oração e da cooperação. Porque no ato de nós pedirmos, nós precisamos cooperar com os amigos que estão do nosso lado para nos ajudar, se nós merecemos, a receber aquilo que nós estamos pedindo. Então, essa cooperação também que ele pede, que nós nos coloquemos também não ficando na inércia, mas trabalhando dentro daquele processo de dor que nós estamos passando, para que essa oração nossa também chegue até nós e nos dê esse conforto. Né? Eu, pelo menos, entendo dessa forma a oração e essa cooperação que eles estão pedindo para a gente. Acho que a minha voz é tão alta que a gente pega o negocinho. Quantos de nós que estamos no hospital nos reabilitando, oramos pelo nosso médico, pela equipe médica, né? Para dar força para eles também, sabedoria. Quantos, né? Bom, só um instantinho. Quando eu estive hospitalizada 10 dias, quando eu recebi alta e estava me despedindo, então eu escrevi agradecendo aos enfermeiros, aos médicos, como anjos protetores que eles são, o amparo todo que eles nos dão. Nós precisamos ser agradecidos a tudo isso. Isso é uma realidade, não é? A respeito do que a Sandra falou, né, é que nós confundimos muito, porque no Evangelho, em alguma passagem, ele diz: pedi e vos será dado. Só que a gente esquece de acrescentar na medida do seu merecimento, né? Porque nem sempre, eu peço, mas, poxa, não acontece nada daquilo que eu pedi, né? Muitas vezes nós pensamos assim, né? Eu faço tantas orações pedindo isso, pedindo aquilo, e não acontece nunca aquilo que eu estou pedindo, né? É que muitas vezes também nós não conseguimos enxergar que aquilo que nós estamos pedindo, nós estamos vendo de acordo com a nossa ótica. E talvez aquilo não seja assim tão bom quanto nós pensamos que seria, né? E Deus sabe melhor do que nós, que de repente, se Ele não nos der aquilo que nós estamos pedindo, pode ser que seja uma bênção ao invés de alguma coisa ruim, como nós muitas vezes acreditamos, né? Eu peço para acontecer tal coisa, mas não aconteceu. Talvez fosse melhor que não acontecesse mesmo, né? Que a gente não consegue enxergar ainda isso. Então, esse pedir vos será dado na medida do seu merecimento, na medida daquilo que você, de fato, tem a receber, né? Nós queremos que o sapo se transforme em príncipe, né? Ou princesa. Mas isso não existe. Isso é lenda, é fantasia, não é? Por isso que nós temos que lembrar a oração não como um momento de petitório, né? Mas um momento de agradecimento. E de agradecimento, inclusive, pelas dificuldades e atribulações. Pedir ao Pai o quê? Força, paciência, resignação, coragem e fé. Não é isso? Ela está inspirada hoje. Não, que eu lembrei agora. É que no próprio Pai Nosso ele diz, né? Seja feita a vossa vontade. Então, veja, na própria oração que Jesus nos ensinou, ele diz: seja feita a vossa vontade e não a minha, né? Emitindo esse parecer, nem acreditamos, nós queremos que seja feita a nossa vontade. Né? A gente fala que seja feita a vossa vontade, desde que seja a minha. E é certo, porque o Pai não quer nada de mal para nós, muito pelo contrário. Né? Nos dotou de inteligência, livre-arbítrio, nos deu uma casa perfeita para que pudéssemos aprender. Né? Nós, aqui em nossa ignorância, e ele já sabia disso, cometemos todos os atinos de toda a ordem pelos quais nós estamos respondendo. Na verdade, já temos essa compreensão, isso estamos tranquilos, né? Nem discutimos mais, né? Então a gente já sabe. E então, se nós realmente deixássemos a coisa, nas nossas orações, colocássemos as nossas vidas na mão do Pai, estaria perfeito, né? Nós pedindo só
paciência, resignação e fé e coragem, estaria ótimo, não é isso? Mas a Sandra falou uma coisa muito importante sobre a oração, né? Aquele que sabe orar, que ora com o sentimento, é lógico que ele é atendido dentro das possibilidades daquilo que é possível. Dizem até que o impossível só demora mais um pouco. Então, nós estamos esperando, mas se a gente olhar ao redor, a gente vai ver que a cooperação existe. Há tantos núcleos, tantas pessoas cooperando umas com as outras, recolhendo crianças, cuidando de velhinhos, amparando este e aquele. A gente vê, é que o nosso país é muito grande, mas o trabalho de cooperação existe. A gente não tem que ter olhos só para ver a violência, os acidentes, essas coisas assim que muitas vezes nos chocam. A gente tem que ter olhos e ouvidos de ouvir e ver aquilo que está sendo feito em benefício de tantas criaturas. E isso está sendo feito. Então, o povo mesmo está tomando uma consciência. E é isso que vai fazer com que a gente se solidarize, com que se dê as mãos, com que criemos essa força, porque ninguém sozinho consegue avançar tanto quanto é necessário. Precisamos uns dos outros. Então, se nós nos unirmos neste pensamento, nesta atitude de cooperação, é lógico que logo, logo o nosso mundo vai se tornar diferente. Né? Nós temos que acreditar nisso. Sabe? Eu, às vezes, abro a minha janela assim e eu moro quase que num bosque. E é tão lindo ver todo aquele verde, os pássaros, as mariposas, tudo aquilo. É tão lindo. Eu falo, meu Deus, Deus é magnânimo mesmo. Ao lado de tanta miséria, de tantas dores, também Ele coloca um pouco dessa alegria que a natureza nos proporciona, para nós nos sentirmos, como eu disse o Caetano, revitalizados. Isso é importante, né? Isso. Onde quer que você se encontre. É na família, é nos grupos de trabalho, é onde quer que você não seja o elemento de discordância, mas que você seja aquele elemento de agregação, de cooperação. Isso é muito importante. E aqui eu insisto, quer dizer, Deus só criou as coisas boas. Nós aqui criamos a miséria, né, com a exploração do homem pelo homem, das nações pelas nações, não é isso? Nós temos que ter consciência disso. E, lógico, como a lei não pode ser infringida sem resposta, sem uma reação, nós temos que consertar tudo isso. E é por isso que, né, a humanidade sofre, né? E o planeta sofre por via de consequência. Mas como ele também é um organismo vivo, ele responde, não é isso? Ele responde. E isso que a Matilde acentuou, que nós somos ajudados, gostaria de reforçar. Somos ajudados muito mais do que nós imaginamos. Todos os dias estão encarnando entre nós espíritos de alta estirpe, de outras esferas, de outros pontos do espaço, que vêm nos ajudar como instrutores, humildes, hein? Que não dão a conhecer todo o seu esplendor. A ação deles é que você reconhece, né, que é um grande espírito de escola, que é um grande colaborador das esferas crísticas, né? E às vezes de uma forma bastante simples. Exatamente. Como poder entender, às vezes um cérebro só dá uma contribuição imensa para a ciência, né? Descobertas fantásticas que revertem benefícios para tantos seres humanos, não é verdade? Corações corajosos que vêm enfrentando adversidades agora no meio artístico, pessoas que estão enfrentando isso, levando essa questão, enfrentando até governos, né? Então, é isso que nós estamos esperançosos, que realmente nós não estamos sozinhos, que a ajuda sempre está vindo, e que basta que nós interiorizemos isso e comecemos a colaborar nesse processo, com as nossas vibrações, com os nossos bons sentimentos, ativando o nosso pensamento também, né, no bem, para que essa corrente se fortaleça. E ela, sim, invisível para nós, mas ela vai contaminando um número cada vez mais de irmãos nossos, em todos os setores da vida. Nós podemos finalizar, né? Boa semana de muita paz, muita luz. Vamos continuar pensando positivamente todas essas questões.
sempre nos fortalecendo cada vez mais. Tá bom? Que a paz seja com todos. Muito bem. Agradecidos que estamos por todas as palavras, tudo isso que foi exposto pelo Caetano de uma forma tão otimista, tão boa, nós vamos novamente nos recolhendo, criando aquela condição de cooperação através das nossas vibrações fraternas, amorosas. Pensando sempre naquele que ainda não tem esse entendimento, aquele que passa por provações dolorosas, seja da miséria, a falta do essencial para sobreviver, a falta de um teto, de uma família, de um lar, enfim. As dores ainda são muito grandes no nosso mundo. Mas se nós soubermos cooperar no sentido de levar o nosso sentimento, o nosso pensamento, envolvendo essas criaturinhas de Deus, de uma forma assim bastante amorosa, oferecendo toda essa emoção, aquilo que nós recebemos, distribuindo um pouco desse bem a todas essas pessoas, a todos os lares, aqueles que estão nos hospitais, como disse bem o nosso irmão, agradecendo a esses profissionais da ciência, que cura, que trata, que ampara, aos professores que ensinam o beabá, que são pessoas assim, que se doam inteiramente para um aprendizado maior. Enfim, todos aqueles que já cooperam de uma certa forma, que sejam fortalecidos, que não desanimem, porque o bem que eles espalham está obtendo resultado, ou então obterá logo mais. As mães, os pais, os irmãos, enfim, esses lares, às vezes desajustados, onde se reúnem espíritos desarmônicos, sentimentos desarmônicos, que possa haver a cooperação daquele que sabe mais, daquele que é melhor preparado, que ele possa, então, agregar a sua família, que ele possa ser um exemplo a que os outros possam seguir. E assim, dessa forma, agindo com desprendimento, com humildade, não nos colocando no lugar de mensageiros, de missionários. Nós somos apenas pequenos tarefeiros, mas isso já é um grande passo. Se soubermos, então, cooperar de fato, seja da forma que nos for possível, através até dessas vibrações amorosas, nós estamos já cooperando para que o mundo se torne cada vez melhor. Por enquanto, a nossa volta, com aqueles com quem lidamos, com quem nos confraternizamos, e logo mais com toda a humanidade terrena. Jesus está atento, ele não abandonou o posto, e ele sabe das necessidades de cada um, e ele vibra, ele ampara, ele dá a sua força para que todos nós possamos vencer essas dificuldades. E assim, com estes propósitos, então, nós vamos agradecidos, profundamente reconhecidos por todo esse amparo, darmos por encerrada a nossa reunião de hoje. Logo mais, então, iremos para os passes, aonde todos receberão esse fortalecimento, não é? Que não percam esta oportunidade. Que Jesus nos abençoe.